Uma testemunha vê a mulher sendo atacada. Para! Sai daqui! Para! Um deles entrou pela porta da mulher que estava dirigindo e o outro veio pela porta do passageiro enquanto ela gritava. 6 horas depois, os bombeiros atendem um chamado sobre um veículo pegando fogo na Avenida Bromo. Acreditando que a caminhonete podia ser roubada, a polícia é notificada. Às 4h30 do mesmo dia, uma mulher perturbada entra na delegacia. Uma mulher queria falar com um detetive sobre uma pessoa desaparecida. Patrick Comey trabalhava para a polícia de Los Angeles há 20 anos. Conversei com uma moça chamada Shirley Trussell. E ela me contou sobre sua amiga Melanie Uribe, que tinha saído do trabalho na noite anterior e nunca chegou em casa. Ela e alguns amigos passaram o dia procurando pela enfermeira. Por volta das 3h30 da tarde, ela descobriu que a caminhonete que Uribe dirigia tinha sido queimada. Era a mesma caminhonete para a qual os bombeiros haviam sido chamados. Melanie tinha 31 anos e era enfermeira. Era uma mãe solteira, muito confiável e responsável. Acredito, sinceramente, que ela estava no lugar errado e também na hora errada. Ele começa a procurar por evidências na caminhonete incendiada, mas não consegue achar nada. O que queríamos saber era se existiam ou não outras testemunhas que tivessem visto mais ou que soubessem mais. A polícia de Los Angeles entrevista a testemunha que viu a mulher sendo atacada. Ele disse que após a caminhonete ter virado para a direita, ela estacionou por um momento. A polícia examina o local e acha uma caixa de lenços na sarjeta. A caixa foi mostrada à amiga de Melanie e ela disse que havia visto a caixa de lenços na caminhonete. Então, aonde está a Melanie Uribe? No dia seguinte, a polícia pede ajuda da mídia. A polícia começou uma grande busca pela enfermeira, possivelmente a maior de todas da polícia local. Ontem aconteceu uma busca de porta em porta. Na manhã de hoje, a polícia montada fez uma busca na área de Foothill, próximo ao Canyon Lopes. Voltamos nosso foco para o Canyon Lopes, pois ali era uma localização que fazia sentido, pois foi onde a caminhonete fora levada e também queimada. Atenção, unidades próximas à avenida principal. Dirijam-se ao local. É um lugar remoto, onde seria perfeito deixar alguém. E esse não era o único lugar onde procurávamos, mas um dos lugares. A 16 quilômetros dali, uma funcionária dos Correios de 32 anos está ouvindo o noticiário. Por volta das 3 horas, houve um anúncio sobre o achado do veículo de uma mulher desaparecida. O que acontece em seguida vira a vida de Etta de cabeça para baixo. E aí disseram que estavam fazendo uma busca pelas casas. Imediatamente, ouvi como se me dissessem claramente que ela não estava em uma casa. No exato momento em que eu ouvi aquilo, pareceu que eu estava assistindo a um filme. Eu não sabia se ela precisava de ajuda, não importava o que fazia. Parava de pensar naquilo por um minuto, mas logo que relaxava, o pensamento aparecia de novo. Por que isso não para? Eu sabia onde ela estava. Em Los Angeles, uma funcionária dos Correios tem uma visão perturbadora sobre Melanie Uribe, uma enfermeira que havia sido sequestrada na noite anterior. Eu sabia aonde ela estava. Havia subido o cânion. Eu pude ver a curva na estrada, um caminho de terra à sua frente e uma colina ficando para trás. Eu nunca tinha sentido algo assim em toda a minha vida. Nunca relacionado a um crime.
Desde que eu era criança, eu via coisas antes de acontecerem, ou parecia saber de coisas que não deveria saber. Eu contei para minha mãe, e ela disse para que eu nunca contasse isso a ninguém. E eu acabei guardando para mim mesma. Sem conseguir tirar a visão da cabeça, Etta sabe que é hora de contar a alguém. Em um ponto do meu caminho, se virar para a direita, vou para casa. Se virar para a esquerda, fico quase na frente da delegacia. Então discuto comigo mesma se eu deveria ou não contar isso a eles. Eles acharão que eu sou maluca, mas... E se eu não contar e ninguém achá-la a tempo? Não podia desconfiar da minha intuição. Mesmo que houvesse uma possibilidade pequena de que estivesse certa, eu fui para a delegacia. Na delegacia de Foothills, a confusa vidente fala com um detetive chamado Lee Ryan. Eu tenho algo que preciso contar a vocês. Eu sei aonde está a mulher desaparecida. Ele me perguntou se eu podia mostrar no mapa e eu disse que podia sim. O Kenny Lopes fica em uma encosta na área das montanhas de São Gabriel, sobre Pacoima. Ele disse que não tinham checado a área, mas que o fariam. E me lembro de dizer que tinha a sensação de que também iria. Minha mãe chegou muito tarde e com uma expressão peculiar, como se tivesse com problemas com alguma coisa. O filho de Etta, Andy, tinha 9 anos na época. Ela e minha prima começaram a conversar sobre o assunto, sobre sua visão e sobre ter visto aonde a mulher estava. E aí eu fiquei meio assustado. Eram 4h15, mais ou menos. Eu quis ir antes que escurecesse, era dezembro. E logo que disse que tinha que ir até esse lugar... A curiosidade fez com que eu e minha irmã quiséssemos ir juntos. Entramos no furgão e saímos de casa a caminho do canyon, que minha mãe tinha visto. Subimos a rua Paxton e atravessamos a Foothill. Seguimos na rodovia 118 até uma curva fechada que nos levou ao canyon. Quando começamos a andar devagar por lá, minha mãe pediu que olhássemos ao redor e ficássemos bem atentos a qualquer coisa que víssemos. E parecia que ela estava sem fôlego o tempo todo, como que tentando achar algo que ela havia visto, eu acho. Logo chegamos ao topo do morro, mais ou menos 6 quilômetros acima. Paramos para ver se achávamos alguma coisa, entende? Eu não vi nada, mas podia senti-la. Ela estava lá. Minha mãe tinha certeza que estávamos no lugar certo. Deveria estar mais para baixo e começamos a descer. Estávamos quase desistindo de procurar. Eu percebi marcas de pneu na encosta à esquerda e mais marcas à direita. Era um lugar grande o suficiente para estacionar. E não tem muitos lugares assim por lá. Alguma coisa não estava certa. Estava óbvio e muito claro. Andei até as marcas e coloquei as minhas mãos nelas. Soube que eram marcas feitas por sua caminhonete. Voltei para a estrada e andei por uns 15 metros. Minha irmã viu alguma coisa do lado esquerdo. Aí ela disse para minha mãe parar, porque ela tinha visto alguma coisa. Nisso nós descemos um por um do furgão. O lugar era muito estranho, com moitas ao lado da passagem. Para mim parecia com o corredor de uma igreja. Sabe, todas aquelas moitas eram os bancos. E eu tinha 9 anos, eu achei estranho. E lá estava ela. Lá estava a mulher. Quando meus olhos chegam ao final do que estava olhando, vejo que ela usava calçados brancos. Então eu disse, meu Deus. Minha mãe e minha prima ficaram assustadas e começaram a correr. Eu era muito novo e eu quis correr também. Eu disse que precisava ir até a delegacia.
Conforme descem pela estrada, Eta avista um carro de polícia subindo pela estrada. Eu buzinei, freiei e acenei para ele. Aí disse que tínhamos achado o corpo de alguém. Ele volta e confirma que é um corpo. Perguntei se era enfermeira. E ele disse que provavelmente era. Eta Smith tinha achado que toda a polícia procurava. Voltei para a delegacia e Ryan me chamou e disse que uma mulher tinha passado por lá, uma mulher chamada Ed Smith, e ela havia dito que achava que o corpo estava em algum lugar no cânion. Em 30 minutos, fui notificado de que o corpo havia sido achado no local. Comey se dirige ao cânion para encontrar o policial que o leva ao corpo. E o que encontrei foi uma mulher branca, deitada de barriga para baixo, com um grande trauma no crânio. E não havia dúvidas de que ela havia sido assassinada. Então pedi que outros policiais isolassem a área durante a noite, pois achei que não conseguiria investigar o local corretamente. Não é possível para o investigador realizar todos os passos da investigação. É necessário o uso de outros recursos e de detetives que são tão capazes como você. Comey envia detetives para falar com Eta e sua dita visão. Demorou muito. Foi até 10h30 da noite. Eu acho que não acreditavam em mim. Eu continuei repetindo a mesma coisa para o policial, mas ele ficou irritado, jogou uma cadeira e ergueu a voz para me intimidar. Perguntei se ele achava que eu estava envolvida naquilo. Se eu fosse capaz, meu marido estaria morto há muito tempo. Pedi que usasse o detetor de mentiras. Disse que provaria que não sabia nada além do que tinha contado. Eles aceitam sua proposta. Eles disseram: você falhou. Seus filhos são interrogados. Eu ainda me lembro do policial. Ele me deu um pirulito e me fez algumas perguntas. Eu fui respondendo porque eu me sentia à vontade, mas parecia que minhas respostas não eram as que ele queria ouvir. Aí ele começou a gritar comigo. Se transformou do policial bonzinho para o malvado, como dizem. Eu fiquei muito assustado. Fiquei muito assustado mesmo, sabe? Eu queria minha mãe. Eu já tinha terminado. Eu só queria ficar com o pirulito, mas eu já tinha dito tudo. Ela havia dito que quando dirigiu estrada acima não viu nada, mas que quando desceu, sua filha de 8 anos disse que havia visto algo ao lado da estrada. Mas quando os detetives interrogaram os outros, ninguém disse que a descoberta tinha sido assim. Isso fez com que não acreditassem nela. Naquele momento, a conversa acabou. Eles me levaram até a prisão de Van Nuys, onde eu fui posta em uma cela. No subúrbio de Los Angeles, uma vidente achara o corpo da enfermeira desaparecida. Agora ela é acusada de assassinato. Eu fui revistada até nas cavidades. Tentei fazer a coisa certa e fui parar na cadeia. No fim da tarde de ontem, uma civil acabou encontrando o corpo antes da polícia. Quando eu voltar até a delegacia, falarei com o legista e provavelmente conseguirei informações dentro de 1 ou 2 horas. Eu nem sabia que ela tinha sido presa. Alguém me contou enquanto eu fazia a investigação. Isso me deixou preocupado, pois eu tinha esperança de que pudesse entrevistá-la e descobrir como ela sabia o que sabia. Quando disseram que ela estava na cadeia, soube que a conversa seria dificultada, pois ela provavelmente já teria falado com o advogado. Conversei com as pessoas responsáveis por sua prisão em uma tentativa de soltá-la. Eu nunca mesmo acreditei que ela pudesse ter se envolvido em um assassinato. Mas para que ela seja solta, o detetive precisa achar os verdadeiros assassinos. Ele tem como evidência somente a caixa de lenços e uma vaga descrição dos criminosos, feita pela testemunha.
No dia 18 de dezembro de 1980, 24 horas depois da descoberta do corpo, Comey recebe a primeira informação valiosa. Uma mulher liga dizendo que sabe quem são os envolvidos e diz ter achado a arma do crime. Eu não disse a ela qual era a arma do crime. Disse que se ela tivesse a arma certa, eu saberia qual era e pedi que me contasse. Ela me disse ao telefone que a arma era uma pedra. O relatório do legista diz que a enfermeira tinha sido espancada até a morte com uma pedra do tamanho de uma bola de vôlei. Ela pareceu ter muito medo dos suspeitos e desligou antes de dizer o seu nome. No dia 20 de dezembro, outro informante liga para o detetive. Ele também diz que sabe quem são os envolvidos no crime. Depois de conversarmos muito, ele concordou em me encontrar em um estacionamento. Depois disso, entrevistamos as pessoas que ele citou. Essas pessoas nos disseram em primeira mão o que haviam ouvido de um dos suspeitos. Esse suspeito era Norman Willis, de 17 anos. Willis pediu o direito da quinta emenda de não falar conosco. Mas os pais de Norman falaram. Eles identificam um amigo de seu filho, Louis Morgan, de 20 anos. Ele tinha um mandado de prisão de trânsito e nós o prendemos por isso. Eu o aconselhei sobre seus direitos, mas ele os revogou. De início, negou saber sobre o fato. No final, confessou estar envolvido. Eu acho que ele só queria contar para alguém. Louis Morgan afirmou que em 15 de dezembro, ele, junto com Norman Willis e um terceiro homem, Spencer Nelson, de 21 anos, decidiram roubar alguém. Melanie Uribe só estava no lugar errado e na hora errada. Ele nos contou que quando estacionaram a caminhonete, Nelson foi para o assento traseiro e a estuprou. Aí todos voltaram para a caminhonete e foram até o Canyon. Eles andaram com ela trilha dentro. Quando estavam voltando, de acordo com Morgan, Nelson disse que precisariam matá-la. Morgan disse que não queria matá-la e que só a amarraria. Ele disse que quando estava indo até a caminhonete para pegar algo para amarrá-la, ouviu um barulho. E quando olhou, viu que ela estava no chão, enquanto Nelson a acertava na cabeça várias vezes com uma grande pedra. Depois disso, todos voltaram para a caminhonete e Nelson levou a pedra. De acordo com Morgan, eles deixaram Willis em sua casa e depois se dirigiram para Bromont. Nelson ateou fogo ao veículo e foi para casa. Morgan leva o detetive até onde deixaram a pedra, na sarjeta, perto da casa de sua namorada. Mas ela não estava mais lá. Conforme voltavam para a delegacia, Comey se lembra da ligação anônima que recebeu da mulher. Eu imaginei que a mulher que havia me ligado era a namorada dele, então voltei para falar com ela. Ela disse que me daria a pedra, mas que ela iria até o local onde a pedra estava sozinha. Aceitei o risco de ela não voltar, mas 20 minutos depois ela voltou com uma pedra ensanguentada dentro de uma fronha. Morgan nunca disse nada sobre Etta Smith ou qualquer outra mulher envolvida. Dia 21 de dezembro de 1980. Etta Smith está na cadeia há 3 dias. Às 2 da manhã, de repente, alguém apareceu na minha cela, a destrancou e disse que eu estava livre. Eu não sabia por quê e nem queria saber por quê. Eu só queria sair de lá. Eu tive pena da minha mãe. Ela tinha emagrecido em 3 dias e estava muito abatida. E ela não estava abatida somente fisicamente, mas também emocionalmente. É uma experiência que eu nunca mais quero passar. Eu não sei como algumas pessoas passam por isso e cometem os mesmos erros de quando foram presos. Eu tive certeza que o caso seria resolvido perante o tribunal. A caminhonete tinha sido achada no local que disseram. A arma era uma pedra, e uma pedra fora achada no local onde confessaram tê-la deixado, e uma testemunha disse ter visto a pedra e depois a mostrou para mim. Havia muitas evidências que ajudaram a mostrar o que havia sido. Norman Willis, Louis Morgan e Spencer Nelson são acusados de assassinato, ajuda no crime, estupro e sequestro para roubo. Eles precisavam de dinheiro. E a solução mais simples foi roubá-lo. Nelson já havia estado na prisão por 2 anos por sequestro e roubo. O motivo de ele tê-la matado foi por causa de sua primeira vítima, que quando ele foi preso,
o reconheceu e testemunhou sobre o estupro e sequestro. Então, acredito que Nelson não quis deixar outra vítima viva. Eles são condenados à prisão perpétua. Mas o que aconteceu com a vidente que ajudou a polícia a chegar na solução do crime? Não disseram nada. Nenhuma carta, nem ligação, nada. Me trataram como o pior tipo de escória. E eles nem se desculparam. E eu me senti mal. Muito mal mesmo, pois isto fora errado. Um ano depois, ETA processou a polícia de Los Angeles por prisão errônea. Só porque você é diferente, não quer dizer que não tenha direitos. James Blah foi seu advogado. Ela saiu em uma busca para encontrar alguém, mesmo tendo sido de forma não convencional, ela teve sucesso. Mas foi maltratada por 4 dias. Eu tive diarreia e perdi quase 6 quilos em 72 horas. Não houve motivo para ela ter sido presa. Foi somente porque ela achou um corpo de uma forma estranha. Ela foi presa por assassinato. Fiquei feliz que o júri concordou com a gente e o juiz concordou que ter visões não é um motivo para se prender alguém. Eu presto atenção em qualquer coisa que possa me ajudar na solução de um crime. Os policiais têm usado as informações de pessoas que se dizem videntes e têm tido sucesso com uma certa frequência. Existem perguntas sem respostas e algumas vezes as pessoas têm diferentes dons que podem ser usados para ajudar outras pessoas. Eu ainda rezo para aquela mulher. Vira e mexe, ela aparece na minha cabeça, então eu faço uma oração para ela. Eu nunca me esquecerei de Melanie Uribe. Eu nunca esquecerei o que aconteceu com ela. Ela fora vítima de um crime sem motivos. Eu não me arrependo de ter feito o que fiz. Não sei bem o que me fez fazer o que fiz. Se eu tivesse que fazer isso de novo, eu o faria sem dúvidas.